Just tell me. I'll fucking suck your dick, please. I'll do anything. You want me to eat shit? I'll eat your fucking shit. I'll eat your fucking shit. I love you, dude. A gente vive numa era que as séries ocuparam o lugar do cinema nas nossas vidas. Você não vai no cinema toda semana, mas quando você chega em casa do trabalho, cansado, você só quer sentar no sofá, ligar a Netflix e assistir alguma série. E é uma coisa legal porque é uma coisa semanal, né, que você acompanha por meses, até anos, e aí você acaba criando teorias, você discute das séries com seus amigos, e isso cria uma interação legal. Você acaba se pegando a esses personagens como se eles fossem reais. Só que aí chega um determinado ponto em que o final vem, que nem o final aí de The Boys. Você fica olhando pro final e você fica assim... Tá, foi isso? E isso é quase uma facada assim nas suas costas, porque foram anos e anos depositando o seu tempo naquilo ali, se envolvendo narrativamente com aquilo, e chega o final e decepciona. E não é como se eu quisesse que o final de The Boys fosse o melhor final de todas as temporadas, o melhor final do mundo. Não, cara, eu não queria isso. Eu não quero que nenhuma série seja a melhor coisa do mundo, mas eu espero que ela me entregue a mesma coisa que ela me entregou lá no começo. E não é isso que acontece. E isso não é coincidência das séries estarem terminando mal. Isso tem um padrão, é um padrão da indústria. E é exatamente sobre esse padrão que eu quero falar hoje. Uma série ter um final ruim não é um azar da produção, sabe? É uma coisa que vem sendo construída. É quase como se fosse um sintoma. É como se a série fosse uma pedra que no começo ela é perfeita, maravilhosa na primeira temporada, e aí vai passando as temporadas e aquela pedra ela vai se rachando, chegando na última temporada e aquela pedra já estando toda rachada. E tem 3 tipos de finais de série. O primeiro é aquela série que o criador não sabia o que queria fazer. Uma dessas séries que aconteceu isso foi Lost. Lost é uma série que tentou criar um monte de mistério e realmente conseguiu criar, não tentou, né? Porém, entretanto, todavia, o criador criou tanto mistério e esse mistério entrou tanto na cabeça dos fãs que não deu pra terminar a série de maneira satisfatória, porque o criador criou tanto mistério, o público inventou tanta teoria e no fim é impossível suprir a expectativa de todo mundo. Caso de The Walking Dead, uma série que passava na TV aberta, então ela tinha que cumprir a semana e ter 16 episódios por temporada, e esse número só foi aumentando. Então é sobre isso, é sobre os engravatados acima dos criativos, entende? Temporadas foram adicionadas não por necessidade, mas sim por excesso de ganância e dinheiro. O orçamento da série foi diminuindo cada vez mais, uma coisa que eu não consigo entender, sendo que era um dos maiores sucessos da AMC. O criador perde o controle da própria história, os personagens ficam presos em loops, porque a série não pode acabar, ela tem que continuar rendendo. E aí quando ela finalmente acaba, o público já foi embora. E o pior de todos, que é o final que tenta agradar todo mundo, mas que no fim não agrada ninguém. Esse pra mim é um dos piores, porque é de uma vagabundagem. Eu consigo entender o estúdio, eu consigo entender o criador não saber mais o que fazer. Agora, ficar seguindo fã no Reddit, cara, é inadmissível. Tentar agradar um fã é um erro. E esse é o mais comum hoje em dia, sabe? E é o mais traiçoeiro também, sabe? Parece que o roteirista ele vai lá, pega uma prancheta e vai anotando. Tudo que uma série é ruim, todas as séries ruins tiveram, tá? Não vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui, vamos anotando. Não vamos matar personagem, não vamos arriscar muito. E esse é um final traiçoeiro porque ele parece um final bom na superfície, né? Porque ele não tem erros técnicos graves. Não tem decisões absurdas. Ele só é ok. Mas o ok é o pior que uma série pode ter. E o problema é que nesses finais, o medo de decepcionar acaba virando a decisão criativa. O roteirista olha pro público, ele olha para as expectativas e ele vai lá e escreve
escreve o final que menos vai ter rejeição. Parece que tudo se resolve de um jeito que vai te satisfazer superficialmente. E a gente sente isso, né? O público sente isso, só que a gente não consegue explicar, mas a gente sente que faltou algo. A gente sente aquele, nossa, poderia ser melhor, né? Mas o que esses finais têm em comum, você me pergunta? Então vamos lá, vou começar pelo motivo principal desse vídeo. A série mais subversiva dos últimos anos, que prometia desconstruir tudo e blá 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 blá. No fim ela era uma sátira e não sei o que, e acabou virando uma sátira dela mesma e acabou não se desconstruindo, ela só entregou a coisa mais cachorra, a coisa mais básica do mundo. Eu vou voltar pra The Boys com muito mais profundidade daqui a pouco, mas eu queria falar isso porque tudo que eu vou falar daqui pra frente precisa ter a última temporada de The Boys como pano de fundo. Mas por enquanto, eu vou falar dela, a mais temida de todas as edições. Pra quem é geração Z, eu acho que Stranger Things foi a primeira série assim que a gente meio que acompanhou o lançamento, sabe? Eu lembro de estar lá em 2016, meu tio me falou que descobriu uma série nova chamada Coisas Estranhas e eu fui como quem não quer nada assistir essa série e eu me impressionei porque eu gostei muito dela. E eu acho que para a geração Z, que nem eu e tal, tá com uns 20 anos agora, é o nosso primeiro contato com alguma coisa que remete aos anos 80 e passava toda aquela vibe. E ainda assim conseguia contar uma ótima história de terror, com bons personagens, boas ideias, boa direção. E foi isso, cara, até a quarta temporada. E é engraçado porque a quarta temporada, ela é cheia de problemas pra mim, mas ela ainda é tão boa. A recompensa dela é foda. Tem núcleos ruins, tem algumas coisas chatas, a Eleven, o Hopper, aquele núcleo da Califórnia, mas cara, eu assisto numa boa isso aí, se eles vão me entregar uma parada foda no final. E não é isso que acontece na quinta temporada. Por mais que tá todo mundo junto ali na quinta temporada de Stranger Things, eles não conseguem. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eles não conseguem entregar. E não vem me hatear. Eu não acho o final de Stranger Things ruim. Tem séries com finais bem piores. Mas sabe o que é pior do que ser horrível? É ser fraco. E esse é o grande ponto, que são os finais fracos. E quando uma série que você acompanha por anos, você meio que cresceu com a série, acaba desse estilo, de forma fraca, isso é pior do que dar um soco na cara. Porque tu nem sente raiva, sabe? Tu só sente um vazio e tu sente uma, sei lá, uma vontade que aquilo ali fosse melhor. E não me entenda mal, Stranger Things é uma série blockbuster, como The Boys também é. Eu não quero que essas séries, eu nem espero isso, eu não espero que essas séries tenham um final nível Breaking Bad, nível Better Call Saul, nível Dark, porque são séries produtos, são séries blockbusters, enquanto essas outras séries que eu citei, elas são séries mais planejadas, elas têm um teor ali criativo maior. No quesito da história, no quesito de fechar todos os pontos, no quesito de te contar uma evolução. Mas eu também não espero pouco, porque se o Stranger Things ele é bom até a quarta temporada, eu espero o mesmo nível de qualidade das outras 4 temporadas, e não foi isso que eu recebi aqui. E o problema central não é o que acontece na temporada e por isso que ela é ruim, o problema é o que não acontece. O problema é que são vários episódios que não acontecem nada, não tem perigo, não tem consequência. Eu acho que isso é o que mais falta hoje em dia, cara. Consequência. Nada tem peso hoje em dia. Assistir aqui na temporada de Stranger Things e assistir uma parede de tijolo é a mesma coisa, entende? Pensa numa série que durante uma temporada inteira construi um vilão e no final ele é derrotado da maneira mais sem graça possível. E o pior de tudo, pelo mesmo tipo de cena, que a Eleven fica fazendo assim, o final dos personagens ele não é tão ruim. Eu acho que o problema na real é essa temporada inteira, mas o final ali é uma cena bonita, uma cena de despedida que torna aquilo ali não só dentro da cabeça dos personagens, mas visualmente, que é ele se despedindo ali, colocando o livro de RPG na estante. E é legal porque acaba criando uma cena de despedida legal, não só do personagem, mas do ator. É uma série importante para aqueles atores. Esse tipo de cena que transcende a história da série
é muito bacana. Eu não vou tirar completamente o mérito do Stranger Things aqui não, porque eu gosto da série. Então tem momentos legais, eu acho que ali até o volume 1 é bem legal. A cena do Will tendo poderes é fantástica e toda aquela conexão que ele tem com a Robin, com ele se aceitando e se assumindo pros amigos dele. Pô, aquilo ali é muito legal, cara. Mas o problema é o que eles fazem com isso, entendem? Eles criam isso aí e no final tem isso aí aonde? O Will era pra ser o protagonista dessa temporada, que nem a Max foi protagonista da quarta. Então quando nada tem consequência, nada tem motivo pra existir, eu também não tenho o menor motivo pra gostar do final dessa série. Eles não representam nada. É o final vagabundo, entendeu? E esse é o tipo de final de fã. Os irmãos Duffer, eles não sabiam o que iriam fazer. Tanto é que nos bastidores do Stranger Things, eles estavam com o Reddit e o ChatGPT aberto pra escrever o roteiro, e eles estavam completamente perdidos. Eles não sabiam como terminar a série. E esse é o típico final que quer agradar todo mundo, mas quando tu agrada todo mundo, tu não agrada ninguém, meu amigo. Não façam mais finais de fã. Façam finais de autor. Quando o criador escreve uma parada que o público quer ver e não o que a história precisa, a série vira um produto de satisfação e não uma obra em si. Great news, my fellow eco-warriors. Vought Petroleum has an all-new offshore pipeline in Alaska that will bring patriotic energy independence to our proud nation. Isn't oil bad for the environment? No! Oil is all natural and organic. It comes from the earth. Voltando a falar de The Boys, eu preciso contextualizar o que essa série era pra mim. A série tinha um objetivo bem claro e bem ousado, né? Que era desconstruir o gênero de super-heróis na época que eles mais estavam em alta no cinema e na TV. Então ela usava violência, sátira e crítica política para mostrar esse lado sujo da humanidade, mostrar como os super-heróis se comportariam se eles existissem no mundo real. Então esses super-heróis, eles seriam controlados por corporações, eles iriam ser adorados pelo público e iriam fazer o que quisesse. Porque afinal, eles estão acima da lei. E o Homelander, que é pra ser a paródia do Superman, ele virou um ícone da cultura pop, tem milhões e milhões de memes dele, e ele por si só é um personagem bem interessante, ele é o chamariz da série. E ele é tão interessante não porque ele é todo poderoso, mas porque ele é um espelho da sociedade. Ele é o experimento do que acontece quando você dá um poder absoluto para uma pessoa emocionalmente vazia que no final das contas só quer ser amado. Era perturbador porque era real. E eu sempre gostei dessa série, de verdade, eu sempre gostei dessa bagacerice, dessa coisa dos super-heróis na vida real, eu achava muito legal. Mas tem um problema em você querer continuar uma sátira à política americana, à direita, nos tempos atuais, que é, os Estados Unidos já é uma sátira de si mesmo, sabe? Já é muito mais absurda do que qualquer The Boys, do que qualquer GTA. Sério, olha isso aqui e vê se não parece um comercial que a VOT postaria do Homelander. We're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning. Então essa série ela foi crescendo em uma ambição absurda, assim, ela foi prometendo uns negócios que no final ia ter uma mega revolução dos supers e não sei o que, fascismo nos Estados Unidos, Homelander com um poder político real, o mundo se rebelando e não sei o que, e aí veio a quinta temporada e não entregou nada disso. Então não é um problema técnico da série, é um problema de roteiro, sabe? É um problema de, cara, você andou por vários círculos e parece que não chegou a lugar nenhum. Sério, a quinta temporada tem 8 episódios. Eu tô falando sério. Se tu assistir o primeiro episódio e não assistir os outros, e só assistir o penúltimo e o último episódio, você não perde nada. Porque o restante dos episódios é um monte de filler vagabundo que eles ficam indo pra lá e pra cá e não chegam a lugar nenhum. No final das contas, a quinta temporada se resolveria em 3 episódios e o resto é uma vagabundagem pra ficar fazendo um merchan pra uma outra série de spin-off que eles vão lançar. A VOT Rising. Eu acho meio controverso tu fazer uma série que é uma sátira e ficam zoando o tempo inteiro o Marvel, o MCU, essas indústrias de cinema, e eles fazem a mesma coisa. E por mais que tenha umas sketches legais, essa série virou uma paródia de si mesmo e não ficou legal. E quando a gente fala em quadrinho e série, é uma coisa bem diferente. A ideia do quadrinho é boa, mas a execução do quadrinho é ruim. E eu acho que
acontece a mesma coisa aqui na série. A ideia de adaptar esse quadrinho é boa, principalmente nos tempos atuais, sabe? Essa série nasceu para ser subversiva, para desconstruir, para cutucar a indústria. Só que no fim essa série virou o que eles criticavam. Então essa série ela prometeu um final épico com um confronto real e consequências. E o que ela entregou? Ela entregou uma resolução dentro das expectativas e bem qualquer coisa. Os personagens morrem e tu nem sente. Homelander rodando em círculo, os The Boys rodando em círculo, todos os personagens presos no mesmo teto. E no final do dia tu fica ali sentado na cadeira assim, olhando aquilo ali e tu fica... Nossa, só acaba de uma vez. Tá, mas eu não quero te deixar só com decepção, porque se só existisse final ruim, não teria por que falar disso aqui. Então tem que ter os bons pra gente falar dos ruins. Ou seja, alguém tem que chorar pra alguém rir, entendeu? Say my name. Heisenberg. Breaking Bad é o exemplo definitivo de um bom final de série. Breaking Bad, vocês devem estar carecas de saber, mais carecas que o Walter White de saber, que é uma das séries mais aclamadas aí todos os tempos, tem uma nota altíssima, o último episódio, e realmente não é bobagem, não é invenção. Ela é realmente uma das melhores séries que você vai assistir. E o final dela é bom porque o final dela é inevitável. Desde o primeiro episódio, o Vince Gilligan, o criador da série, falou qual que era a proposta. Transformar o Mr. Chips em Scarface. Simplesmente um homem bom se tornando um homem mau. E essa série, ela cumpriu essa promessa com uma consistência muito rara nessa série de TV. O Walter White, ele não chegou no final de surpresa. Todas as 5 temporadas de Breaking Bad são uma somatória pro final. E eu acho que é isso que deve ser. Uma série tem que ser uma somatória. A primeira temporada tem que ser muito boa, a segunda tem que ser muito boa, a terceira tem que ser melhor que a segunda, a quarta temporada tem que ser melhor que a terceira, e a quinta temporada, ela tem que ser melhor que todas as últimas, entendeu? Consistência, uma coisa que séries de hoje em dia não tem. O Walter White, ele não chegou no final por surpresa, ele chegou lá porque cada escolha que ele fez dentro dessas 5 temporadas levou ele para aquele lugar. É inevitável. Então o final, ele não choca só pelo plot, ele choca pela honestidade. A série nunca tentou proteger o Walter, ele só pagou por quem ele era. Eu acho que esse é um dos maiores motivos de tanto final ruim de série, porque elas não sabem aonde elas querem chegar. Elas não sabem aonde elas querem ir. Gente, final é construção. Se tu não construir, o teu final vai ser ruim. Então, olhando para tudo que a gente falou, o final fica bem claro. O que os finais bons têm em comum e o que os finais ruins têm em comum. Planejamento desde o início. A série sabe o final dela antes mesmo de começar. Isso aqui não é uma regra, tá? Pode acontecer de você ter uma ideia de uma série muito boa, faz lá a primeira temporada, fica muito famosa, e aí tu tem que fazer uma segunda temporada, porque ficou muito famosa e tal, né? Mas não necessariamente tem que ter tudo pensado. Mas o que eu digo é que tu precisa de um propósito. Se tu vai fazer uma segunda temporada e vai fazer mais uma, tu precisa ter um planejamento. Eu, pelo menos, faria assim. Eu acho que eu teria um planejamento de como eu faria aquela série. Se eu tenho uma ideia de uma série ou de algum filme, eu tenho a ideia do início, do meio e do fim. Outro ponto que bons finais têm em comum é os personagens que chegam a algum lugar não externo, mas interno. Outro ponto, eu acho que é aquela coragem de ser impopular. Como tem no Game of Thrones, né, que eles arriscam pra caramba. Não dá certo, mas eles pelo menos arriscaram. Eu acho isso muito melhor do que fazer a coisa mais básica possível. Então eu acho que é isso, essa coragem de ser impopular e de ter essa honestidade com a história. E final sempre é sobre consequência. Não é sobre surpresa, não é sobre conveniência e não é sobre choque também. Eu sei que eu vou me comprometer com o que eu acabei de falar lá atrás. Também não pode ser um choque sem ter um motivo, entende? E tem uma última coisa, a gente como público também tem responsabilidade nisso. Essa criação de expectativa, ela pode ser muito falha às vezes e pode acabar te prejudicando. E às vezes a série é boa, só que tu criou tanta expectativa que é impossível de ser suprido. Quando a gente valoriza séries que têm coragem de terminar de um jeito difícil, a gente manda um recado pro mercado. E o mercado responde ao que a gente consome. Uma série boa que termina mal, ela não vira um clássico, sabe? Ela vira um trauma e tu nunca mais quer lembrar dela. Eu fiz esse vídeo porque eu me importo muito com séries, com as séries que eu gosto, com as séries que eu assisti, e eu gosto de ver histórias boas sendo contadas. Se você conheceu alguma série muito boa que terminou bem e eu não mencionei aqui, eu também não quis me estender muito nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu leio tudo. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que foi traumatizado por um final ruim também.
É isso.